Reportagem do Diário de Goiás faz uma visita ao presidente do Vila Nova Futebol Clube, Hugo Jorge Bravo. Vila Nova candidatíssimo à conquista de uma das 4 vagas para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Figurou desde o início da competição entre os primeiros colocados. E agora vive um novo ciclo, com um novo técnico, com um novo comando, o Marquinhos Santos. Me lembro que na entrevista coletiva de apresentação do Marquinhos Santos, você recordou o momento em que você chegou ao acordo com ele lá atrás, em 2016. Você sabia que eu estava na sala de imprensa nesse dia? Não, nem imaginava. Você andava de um lado para o outro aqui no gramado Onésio Brasileiro Alvarenga, certamente conversando com ele ou com os representantes dele. O Márcio Fernandes já tinha decidido que iria deixar o Vila Nova e você, na condição de diretor de futebol, precisava de um novo técnico. Para chegar aqui à sala da presidência, que era comandada na época pelo Guto Veronês, o senhor passou pela sala de imprensa e eu falei assim, e aí, Hugo, quem que vai ser o técnico do Vila Nova? Aí você falou assim, eu vou ali em cima saber se o Vila quer ser grande ou não. E aí na volta você volta e anuncia a sua renúncia do cargo de diretor de futebol, e aí depois a vida seguiu, e hoje você está na condição de presidente. Por que a escolha do Marquinhos Santos nesse momento? Não, o Marquinhos é um profissional que a gente já acompanha há um bom tempo, conhece a competição, é um profissional que está bem antenado, e a gente sabe que ele é um estudioso dessa geração mais, vamos dizer, mais moderna, que já leva para o lado mais da parte da estratégia de jogo a jogo. E então a gente já tinha muitas referências positivas dele, já tinha passagem com atletas que aqui estavam, vamos dizer, na época que a gente acertou com ele, que já tinha tido momentos de felicidade com ele. E aí, quando você vai para o bate-papo, aí a gente, agora como presidente, a gente acaba que essa primeira abordagem ela é feita pelo próprio executivo, no caso o Frontino. Ele abre o caminho. Ele assim, até para fortalecê-lo, A gente precisa ter o executivo forte. A partir do momento que às vezes a pessoa vê só a figura do presidente como sendo aquele tomador de decisão único do clube, aí fica difícil, Aí ali a cadeia hierárquica ela vai perdendo força e aí ela se dissipa. E a gente gosta de deixar, vamos dizer assim, os pingos nos is. Dizer, o executivo ele está acima do treinador, o executivo ele está acima do jogador, e acima dele, no caso, eu estou falando em nível de tomada de decisões, vamos dizer, o escalonamento da cadeia hierárquica. Está o presidente. Então, a partir do momento que às vezes a gente vai, e às vezes eu me policio muito em relação a isso, porque como nós já fomos diretores de futebol, eu já acumulei o cargo de presidente e diretor, aí eu tenho que me policiar bastante em relação a isso. Então a gente vai delegando, e aí o primeiro contato do Frontino com ele, e aí eu perguntei para o Frontino, e aí, o que você achou? O cara já conhece bastante do nosso time. Falei, e aí, está com vontade de vir? Falei que está muito interessado em vir, porque nós ainda vamos chegar num dia, eu não sei quando, em que às vezes nós vamos ter profissionais que podem às vezes até ficar ricos às custas do Vila. Ou seja, ganhando vultosos salários durante um longo período de tempo. Mas hoje não é assim. E eu prego isso aqui para todo mundo dentro do clube. O Vila é a terra da oportunidade. Então, aqui a gente paga um valor que a pessoa ganharia mais do que provavelmente em qualquer equipe de Série B. Mas aqui eu vendo para ela uma oportunidade, um projeto. E assim é com o treinador. Então eu preciso entender se ele realmente está disposto a vir. Muito mais do que a questão financeira. Se ele quer vir aqui num projeto. Eu acho engraçado porque até postar nas redes sociais lá um vídeo do Marquinhos convocando o torcedor e falando para o torcedor, precisamos que vocês juntos, para a gente jogar junto do acesso. Eu nem
vejo redes sociais que eu tento me blindar, porque quem comenta está comentando de fora, não tem a mínima noção do que se passa aqui dentro, então ele não sabe nem o porquê da tomada de decisões. E o futebol é uma mentira, né? O futebol é uma farsa. Por quê? É o lugar onde a mentira vira verdade e a verdade vira mentira. Por quê? Porque você não pode expor as coisas como elas realmente são, infelizmente. Em alguns casos, você não consegue expor as coisas da forma como elas são. O Rafael Bessa, você conhece muito bem, né? Cobriu o Vila, cobriu o Atlético, cobriu o Goiás, um brilhante repórter. Ele está agora para dentro, né? Ele passou para ser chefe de comunicação lá do Atlético. Ele me disse assim, Charles, quem está de fora não conhece 10% do que acontece. Não conhece, eu falo disso aí tem muitos anos. Não sabe nada. Aí um torcedor chegou. Aí eu vi rodando até um print num grupo. Porque o Marquinhos falou, não convocando torcedor para o sonho do acesso. Aí um torcedor falou assim, se o Hugo vê essa postagem do treinador, ele vai mandar embora. Parecendo assim que a gente não sonha. Então, assim, aí eu empreguei até que um termo esses dias para trás, assim, que aí eu tenho até que me cuidar. Porque a pessoa que está do outro lado, às vezes porque é uma pessoa que vê a vida, às vezes, sempre pelo lado negativo, não consegue, às vezes, compreender, às vezes, o que você está falando. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande e a gente trabalha com multidões, né? Então, por exemplo, a pessoa acha que eu falei na imprensa que o Vila não tinha obrigação de subir, mas que o Vila tem condição de subir, e eu quis fazer essa distinção, e deixando muito bem claro que a condição nos leva ao mesmo lugar do que, às vezes, quem tem obrigação. Certo. Às vezes, alguns têm obrigação, mas não têm a condição. E o que determina se você vai atingir aquele ponto é se você realmente tem a condição. E nós temos. Obrigação, eu falei, porque nós não temos um investimento que outros têm. E tudo na vida que você emprega um valor investido, seja em tempo, seja em esforço, seja em valor financeiro, a sua chance de retorno, de atingir aquele objetivo, nós estamos numa corrida, 20 clubes, onde 4 vão atingir o objetivo final. A tendência é que quem emprega o maior recurso, ele tem ali uma obrigação, nem que seja no aspecto moral. Ele entra com mais armas. Isso. E a pessoa ela não consegue compreender isso. Então ele acha que pelo fato de a gente ter falado, a gente não quer que o Vila suba. A pessoa ela é tão desavisada que talvez, vamos dizer assim, um dos maiores sonhos da minha vida é ver o Vila na Série A. E ela nem sonha do que passa aqui dentro, entendeu? Então a gente tem que ter esses cuidados. Então, voltando àquela questão do Marquinhos. Então a gente sentiu ali, a parte técnica a gente já conhecia, a parte interpessoal a gente conhecia, mas precisava sentir a vontade, se ele realmente estava antenado no clube, e a gente teve essa compreensão, e por essa razão, a escolha do nome dele, e vamos dizer, futebol é engraçado, né? Futebol também é igual um casamento, né? Você conhece só depois que você junta as coisas, né? Então você vai conhecer o profissional depois que está aqui, e principalmente no momento da adversidade, né? Que é na adversidade que você conhece o jogador, é na adversidade que você conhece o diretor, é na adversidade que você conhece o treinador. Mas os primeiros dias de trabalho, a gente tem tido ali uma experiência muito satisfatória e estamos muito confiantes no trabalho a ser realizado por ele. Essa troca no comando técnico, sai o Claudinei, entra o Luciano, aliás, Luciano Naninho não, sai o Claudinei, entra o Marquinhos Santos. Já está querendo escalar o time aí, já? Tem muita gente que pede o Luciano Naninho como titular, né? Uma hora, vai chegar uma hora dele ser titular, quem sabe, no Vila Nova. Afinal de contas, né, é um jogador que tem muita qualidade. Mas é um movimento que acontece praticamente na metade do campeonato, coincide com a janela de transferências que já estava sendo encerrada, e numa das suas várias entrevistas, né, nesse primeiro turno, você falou assim, talvez o nosso maior objetivo na janela é não deixar ninguém importante sair. Isso. A gente sempre deixou isso claro, né? E você conseguiu? Conseguimos. Foi difícil conseguir segurar todo mundo, né? Saíram alguns jogadores que tinham proposta, mas que não estavam jogando. Foi difícil, mas assim, nada que chegou a ter choque com nenhum atleta, entendeu? Veio proposta para alguns atletas,
E aí o que é mais difícil é, às vezes, você precisar de um dinheiro, né? A gente sabe qual é a realidade do clube. E, às vezes, você segurar um negócio e falar assim, não, eu vou abrir mão disso aqui, vou acreditar num projeto, estamos brigando na parte de cima da tabela, e se eu liberar esse atleta ou outro, eu posso correr o risco a gente pode correr o risco de perder energia, perder performance, perder força e não conseguir repor a altura nessa altura do campeonato. Então, você faz um esforço grande. Então, quando você deixa de vender, por exemplo, um gelado, você está apostando, porque acaba que o jogador de futebol, ele tem um preço hoje, depois de amanhã ele pode ter outro preço. Como ele pode sofrer alguma lesão, como uma infinidade de situações. Ele pode perder a condição de titular, mas a gente... E pode se valorizar mais. E pode se valorizar mais. É o famoso tudo pode. Como? Nada. Então, acreditar muito, vamos dizer, no planejamento traçado, na ideia, e ter muita fé em Deus que se Ele agradar do processo, Ele vai fazer a gente conhecer o propósito. Você tem hoje na Série B vários concorrentes. Tem quase toda rodada é um confronto direto. Eu acredito ali que do 12º para frente está na briga pelo acesso. Quantos times desses têm mais elenco que o Vila? Não, eu não considero assim que tem mais elenco. Nós temos um time muito competitivo, um grupo competitivo, não um time. Time a gente fala 11, né? Mas um grupo muito competitivo. Então, o que eu posso dizer é que ninguém compete mais do que a gente. Isso aí eu posso deixar garantido. Ninguém, eu desafio qualquer clube a colocar seus dados de GPS numa mesa e falar quem corre mais do que o nosso time. Não tem quem corre mais. Quem compete mais do que o nosso time? Não tem quem compete mais. Então, o que eu posso dizer é que nós temos o time mais competitivo do campeonato. E isso não quer dizer que seja o melhor time. Mas, às vezes, o mais competitivo é igual atleta de futebol. Às vezes, é o mais disciplinado que chega na frente do talentoso. Então, a gente acredita muito nisso. Competitivo, ajustado, não deixar faltar nada, ambiente positivo de trabalho, estrutura mínima garantida, necessária, de qualidade. E é isso. Claro que você disse aí agora há pouco que sonha em ver o Vila na Série A. Acho que o seu sonho é maior na condição de presidente, se você conseguir esse ano, né? Mas olhando assim lá para novembro, um Vila na Série A, o que você imagina que vai ser Goiânia? Não, eu para falar a verdade, cara, é o seguinte, a vitória vem de Deus. Falo para você que tranquilamente, dia 29 de novembro, acho que é numa terça-feira, eu tenho uma viagem marcada. Pode ser campeão mundial, se a gente estivesse disputando o título. Eu vou viajar, se Deus quiser, com a minha família. Na terça ou na quarta? É na terça-feira. Mas a última rodada? É no sábado ou no domingo. No sábado. E aí, vamos viajar e não quero nem ver o WhatsApp. Vou e só agradecer a Deus aí, se ao final der tudo certo, porque Ele sabe as provações que a gente tem passado, sabe do nosso trabalho. Aqui ninguém ganha sozinho. Aqui é um grupo de pessoas que trabalham. Aqui não se endeusa homens. Aqui não se valoriza o eu, é sempre o nós. Então, Deus abençoar a gente conseguir esse tão sonhado acesso. E até, de fato, a gente fala assim, às vezes as pessoas nem imaginam, eu só penso jogo a jogo. Só jogo a jogo. Se Deus está dando a oportunidade para a gente sonhar, vamos sonhar. Mas aqui é como se o último jogo nosso fosse o próximo. Eu não quero nem pensar quem vai jogar com a gente pós o próximo jogo. Então, é focado nisso, focado em não faltar nada, focado em manter o espírito competitivo, focado em não deixar faltar nada no clube. Então, esse aí sou eu. Eu não quero, assim,
de forma alguma que... Primeiro porque aqui, igual, como eu te disse, aqui nós estamos presidente do Vila, representando um grupo de torcedores, um grupo de pessoas abnegadas, que ajudam de forma espetacular o clube, um grupo de funcionários, um grupo de atletas. Isso, nós não somos, nós não queremos ter, vamos dizer assim, ser personificado em nada. Que Deus seja louvado e pronto, amigão. Ali eu quero só me ver, igual você falou assim, às vezes o seu sonho como presidente é maior do que o torcedor, não. Eu quero o torcedor vendo o time dele na Série A, só isso.